Existem frases, colocações que nós sempre vamos ouvir, porque elas são essenciais, elas causam o efeito necessário. E hoje nós sabemos que na casa espírita nós temos duas características que eu não canso de repetir: amparo e orientação. São as duas primeiras que todos nós recebemos. Quando nós recebemos essa emergência de atendimento, nós buscamos o nosso tratamento. Geralmente, quando nós sentimos uma dor muito forte, nós buscamos um medicamento que seja mais eficaz, que possa agir mais rápido, que possa aliviar uma dor profunda. E entre as várias atividades que a Casa Espírita nos traz, a campanha do quilo, sem dúvida alguma, é este medicamento. É o Evangelho 500 miligramas. Aquele que realmente já começa imediatamente a fazer o efeito que tanto buscamos. Mas por quê a campanha do quilo, que teoricamente tem a única finalidade de busca de alimento e, a priori, tem a única resultante de compartilhar esses alimentos? É porque a campanha do quilo faz muito mais do que isso. O alimento que é obtido através dessa campanha, ele é secundário. A campanha consegue fazer muito mais do que só alimento. E não é difícil de entender. Para participar da campanha, já começamos a entender que tem algo que mexe com o nosso espírito. Primeiro, pela questão óbvia do orgulho e da vaidade. Bater de porta em porta de pessoas que nós desconhecemos e algumas que até conhecemos é muito difícil. Literalmente nós estamos pegando orgulho e vaidade e quebrando no meio. E quando fazemos isso, mesmo colocando o máximo possível de lado o orgulho e a vaidade, isso dói. Porque já faz parte de nós. Já está enraizado. E muitas vezes nós nem queremos abrir mão de perdê-las. E a campanha, ela cria um despertar, uma mudança de valores, uma valorização do que realmente vale a pena. Um outro motivo que se busca na Casa Espírita Amparo é a tão chamada desobsessão. Quantas pessoas já foram na Casa Espírita alegando estarem acompanhados de entidades que estão prejudicando tanto o material como o espiritual? E algumas pessoas se decepcionam quando em casas espíritas, eu digo espíritas de verdade, elas recebem a orientação que não vai ser feito através de nenhuma mágica, que não vai ser feito através de nenhum milagre, mas sim através do próprio esforço. Seguindo essa linha de raciocínio, se eu tenho um ou vários obsessores, no qual eu não sou vítima, se eu tenho hoje obsessores porque eu causei essa situação, ainda nesta vida muitas vezes e algumas vezes em outras, e não o contrário, estes espíritos que me acompanham e eu começo a vivenciar a campanha do quilo, não só estar presente, mas vivenciar, ele só tem duas opções. Ou
se afastam, porque não vão encontrar mais abertura, não vão encontrar mais campo para a sua tentativa de obsessão, ou, na melhor hipótese, eles começam a evoluir e aprender junto comigo. E nós temos dentro da nossa base espírita vários benfeitores que iniciaram como obsessores. Muitos conhecidos, inclusive que acompanhavam e trabalhavam com Chico, iniciaram como obsessores. E através do esforço próprio do indivíduo que eles obsidiavam, ou em paralelo com as doutrinações, eles foram se modificando, despertando e se transformando em benfeitores. Se um obsessor consegue essa mudança, por que nós somos tão resistentes em conquistá-la? E um pouco da campanha do Quilo, que será apresentada hoje, com certeza vai trazer reflexões valiosas. É um tema que já foi utilizado há exatamente 2 anos atrás, essa mesma palestra, aqui no Viana e em várias outras casas posteriormente. Porque ela é uma das bases das atividades da Casa Espírita. Então, nada mais justo do que entender o que tanto é nos indicado. Então, a campanha do Quilo, ela foi criada, não existe, na verdade, fontes totalmente exatas, mas se estima que ela foi criada em 1938, no Rio de Janeiro, em benefício do abrigo creche Nazareno, por senhor Matos Vieira e dona Helene, a sua esposa. Nas vésperas da campanha, esse casal que estava de trem no Rio de Janeiro, quem estava no mesmo trem foi justamente Elias Alverne Sobreira. E eles começaram cordialmente um diálogo, uma conversa, e eles mencionaram que iriam iniciar uma atividade que auxiliasse essa creche para que ela não fechasse. Ela já estava em vias de fechamento. E Elias se interessou em participar nessa nova empreitada, e eles deram início, no Rio de Janeiro, à primeira campanha do Quilo. Elias, como era militar, e nós encontramos diversos militares na doutrina espírita, ele foi transferido posteriormente para o Recife. E lá no Recife, tendo já a base da experiência da campanha do Quilo, multiplicou. A campanha do Quilo, então, em 1945, foi iniciada no Recife. Alguns anos depois, ela também chegou aqui em João Pessoa, em 1958, e um ano depois, em Campina Grande. Foi interessante essa primeira experiência da campanha do Quilo, junto às instituições espíritas. A Federação Espírita, ela estranhou essa nova metodologia dos trabalhadores da instituição começarem a sair de porta em porta pedindo ou alimento ou dinheiro. Eles estranharam tanto no início que acharam que se tratava de um caso de obsessão coletiva. Isso foi tão sério que as instituições espíritas que utilizavam a campanha do Quilo não podiam, naquele momento, estarem associadas à federação. E houve um desmembramento. Então, para legalizar a campanha do Quilo, o que foi feito? Foi fundada, meses depois, a Escola Central do Quilo, para
para legitimar esta campanha. Obviamente, como todos podem deduzir, isso foi revertido. A federação entendeu a finalidade da campanha e a extensão que ela conseguia chegar. E, posteriormente, não houve mais a necessidade das escolas do quilo e as casas espíritas que tinham se afastado voltaram às suas respectivas federativas. E no Recife, através das primeiras campanhas, já obtiveram resultados expressivos. Foi construído o Lar Espírita Bezerra de Menezes, o Abrigo Espírita Lar de Jesus, o Abrigo Espírita Batista de Carvalho e foi reformado e recuperado o Lar Ceci Costa, que estava em vias de fechamento. Gravem esses nomes. Ceci Costa, Abrigo Espírita Batista de Carvalho, Lar de Jesus e Bezerra de Menezes. Fotos, obviamente, daquela época onde se iniciou a campanha do quilo e começou este movimento. E a campanha do quilo foi se estruturando dentro não só da codificação, mas com as bases mais sólidas para que não só despertasse qualquer tipo de dúvida em relação aos seus objetivos, mas também para estimular cada vez mais adeptos, inclusive adeptos de outras religiões, já que a finalidade era auxiliar jovens, adultos e principalmente idosos. E se foi padronizando. Então, os caraveneiros possuíam uma identificação bem visível através das suas camisas, 2 tipos de sacola, uma para alimentos, outra para donativos em valores, e naquela época era realmente muito forte a doação em valores. Não existia tanta desconfiança como se existe hoje, então a doação de valores era muito comum. E dentro dessas normativas da campanha do quilo, foi criado mandamentos. Então, os 10 mandamentos da campanha do quilo. Perdoar a todo momento qualquer ofensa. E elas vão ocorrer. Nossos tarefeiros que estão aqui sabem melhor do que eu disso. Tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza do próximo. Não procurar enxergar os defeitos de ninguém. Elevar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofender. Não se magoar quando receber qualquer ofensa. Não comentar o mal feito de quem quer que seja. Falar sempre no bem, no Evangelho e na moral do Cristo. Não aceitar o disse que disse, venha de onde vier, para ter garantia a paz entre irmãos. Ter muita paciência em qualquer experimentação. Tudo fácil até agora, não é? Não falar, nem gesticular exaltado, agressivo, com ninguém, para não perder a boa assistência dos guias espirituais. Porque esse 10º requer uma atenção em especial. A campanha do quilo ela é totalmente estruturada e elaborada. Os bairros previamente determinados. É feito antes da equipe sair à rua, a leitura do Evangelho, a prece de abertura como nós fazemos aqui. Existem os comentários, ou seja, existe toda uma preparação espiritual. Quando eu mencionei que a busca do alimento é secundário, é justamente por isso.
Quando a equipe sai do centro e vai em toda casa visitada, a equipe espiritual da instituição acompanha. Toda a equipe de assistência espiritual acompanha a campanha do quilo. Todos os lares visitados, inclusive os que nem sequer abrem as portas, são assistidos. É a oportunidade que o legionário tem de levar a palavra da evangelização àqueles lares, àquelas pessoas. E essa assistência, ela ocorre de forma efetiva. Para quem já está na doutrina, não é nenhuma surpresa entender a questão da assistência espiritual. Então, quando um espírito enfermo necessita de amparo, espíritos benfeitores o auxiliam, geralmente e muitas vezes removendo-o daquele ambiente e trazendo para a casa espírita. E esses grupos que acompanham a campanha do quilo fazem isso. Existe um link direto com a instituição e muitos deles, são trazidos para a casa espírita e recebem o atendimento. Quando se leva a palavra, o evangelho, quando ele é feito de coração, quando a campanha é vivida realmente, você se torna um multiplicador. Não só da palavra, mas do amor, da assistência, do que o nosso mestre prega em seu evangelho. Durante 1 ano e meio aproximadamente, eu e minha esposa participamos da campanha do quilo semanalmente. Independente de sol, de chuva, de ter pouca gente acompanhando, de ter muita gente acompanhando. E nós podemos vivenciar experiências únicas. Experiências que nós teorizamos em palestras como esta, nós vivenciamos na campanha do quilo. E foram marcantes, porque nós vimos do mais belo ao mais espantoso. Bairros elitizados, com uma possibilidade de grandes doações consideráveis, com quase nenhuma participação. E bairros humildes, inclusive constituídos de casebres, onde se viam grandes somas de doações. Quantas pessoas nós já vimos abrir suas despensas e dividir seu único pacote de biscoito, seu único pacote de fubá, e com um sorriso de orelha a orelha por poder contribuir. Casas humildes de senhoras, de idosas, que quando nós explicávamos a finalidade da campanha, iam até suas despensas humildes e vinham, às vezes, com 3, 4, 5 quilos de alimentos sortidos. E doavam de coração. Quando nós recebemos esses alimentos, quem no final das contas recebe a doação de verdade? Nós. Porque nós recebemos aquela vibração, nós participamos desse sentimento. São experiências únicas. Existiam roteiros pré-estabelecidos. E existiam casas que nunca doavam. Mas mesmo assim, estava no roteiro e a gente sempre... Campanha do quilo em nome de Jesus. Você pode colaborar? Quantas casas, inicialmente, que nem abriam as portas, passaram a ser doadores fiéis da campanha? São experiências que não têm preço. Todas são edificantes dessa forma? Não. Existem as amargas, lógico. Se tudo fosse flores, a campanha do quilo não precisaria nem fazer propaganda.
Mas as amargas causam reflexão. Então nada se perde. Nenhuma experiência é perdida. Porque a gente pode até cair no ímpeto de alguns segundos de acusar. Poxa, mas essa casa que tem condição de ajudar, por que não ajuda? E eu me lembrava, quantas vezes já bateram na minha porta pedindo e eu nem sequer fui atender? Quem sou eu para julgá-los? E essas reflexões, elas começam a borbulhar. E você começa a querer não perder mais tempo. E nós vamos iniciando, pouco a pouco, os passos dessa jornada de aprendizado. Eu citei alguns dos benefícios, mas vamos ver um pouquinho mais dos benefícios que a campanha oferece. Alijar das nossas almas o orgulho, vaidade e o egoísmo. Obedecer o ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Praticar a justiça ensinada pelo Divino Mestre, expressa nesses termos: faze aos outros o que desejais que se te faça. Cultivar a humildade, a modéstia e a fraternidade. Desenvolver a renúncia ao personalismo endurecido. Treinar a mansidão ensinada pelo nosso Divino Mestre. Desabrochar a piedade amorosa, sem a qual não seremos cristãos. Intensificar em nosso espírito e nos dar coletividade o ambiente pacífico com os testemunhos do bem. Educar em nós mesmos e a humanidade na prática sincera do perdão, sem o qual estaremos sempre afastados de Deus. Incentivar o povo para a prática do bem desinteressado. E eu lembro fortemente da nossa primeira participação da campanha do Quilo. Como a instituição, na época que nós participávamos, ela tinha uma quantidade considerável de legionários, já teve vezes de termos 150 legionários na campanha do Quilo. E sempre se existe o cuidado, como aqui é praticado, de todo novo integrante, ele sempre ser acompanhado de alguém, de um veterano. E nós fomos, eu e minha esposa, acompanhados de um casal já mais antigo. Eu fiquei acompanhando o esposo, sempre de 2 em 2, e minha esposa, a esposa desse amigo, que se tornaram amigos até hoje. E aquele entusiasmo dele, com as mensagens, todo cheio de energia, todo disposto, eu todo acanhado. Ele batia na casa, campanha do Quilo em nome de Deus ou em nome de Jesus, pede para, e ele mencionava a instituição. E eu me lembro as minhas primeiras vezes, mal se ouvia minha voz, campanha do Quilo, em nome de Deus, quer ajudar. Mas o olhar dessas pessoas, o olhar das pessoas que ajudavam, com uma mistura de alegria e de reconhecimento pelo esforço, foi quebrando isso já na primeira campanha. Eu comecei a entender e a perceber a grandeza que eu estava tendo a oportunidade de participar. E não foi difícil deixar a vergonha de lado, porque eu estava vivenciando algo muito maior e muito mais importante do que continuar algemado aos meus sentimentos ainda limitados. E a campanha pode fazer ainda mais. Resgate das nossas faltas presentes e do passado. Purificação das nossas almas, pois é uma depuração contínua. Acendimento da luz interior. Muitas vezes nós achamos que não temos a capacidade ou a coragem de participar de algo que mexe tanto com o nosso íntimo. Só que quando a gente dá as 2 primeiras passadas, a gente olha para trás, depois que a gente cria um pouquinho de consciência, e diz: por que eu não fiz isso antes? Por que eu perdi tanto tempo para iniciar a campanha? Paz equilibrada
gozo permanente, reconciliação com inimigos do passado e do presente. Essa é uma das que eu gosto mais. Dá oportunidade aos outros para resgatarem as suas faltas. Um colega nosso, dessa campanha que nós participávamos, ele fez uma colocação que eu achei extremamente assertiva, ficou gravada em minha mente. Quando nós vamos efetuar a campanha do quilo, nós criamos a oportunidade daquela pessoa que está em seu lar de fazer a caridade. Caridade Delivery. Estamos tendo a oportunidade de muitas vezes despertar nessa pessoa essa consciência. E já existiu muitas vezes isso. Pessoas que receberam os missionários em casa, a primeira vez não fez muita pergunta, mas na segunda já quis mais saber. A gente já teve oportunidade de não só entregar a mensagem, mas de conversar, explicar, passar as rotinas da casa. E muitas vezes nós começamos a ver essas pessoas na instituição. Já teve situações de pessoas que estavam em desarmonia e pediam pelo passe. Já aconteceu. E, inclusive, casas de pessoas de outras religiões. Já existiu 2 casos de pessoas que estavam tendenciosas ao suicídio e desistiram, foram procurar orientação na casa espírita, onde nunca tiveram contato antes. Nós que acabamos de sair recentemente do Setembro Amarelo, de valorização da vida, a campanha do quilo também interage nesse aspecto. Desobsessão individual e coletiva. Educação das nossas almas e de toda a coletividade na prática do bem. Conquista de amigos para as fileiras do bem e do amor ao próximo. Amigos encarnados e desencarnados. Manutenção equilibrada dos abrigos de idosos e abrigos de criança, com arrecadação de gênero alimentício e dinheiro, realizada nas bases da cultura do amor fraterno. Vocês perceberam que só agora a gente foi tocar no tópico dos alimentos? Vamos ter um pouquinho mais de base sobre a questão das campanhas do quilo. Lembra que eu mencionei alguns abrigos no começo? Essa reportagem vai mostrar atualmente 2 abrigos, no qual foram mencionados na época do início da campanha do quilo no Recife. E você vai conhecer agora grupos que se reúnem todo fim de semana para pedir. Isso mesmo, pedir dinheiro e comida. Aí você pode pensar, o que esses grupos têm de tão especial? Sabe qual a resposta? É que eles não pedem para eles, pedem para ajudar quem precisa. Veja na reportagem. É uma lição de humildade. Rua 48, bairro do Espinheiro, Recife. O que essas pessoas estão fazendo é exatamente o que parece. Estão pedindo dinheiro no sinal de trânsito. Mas aqui não é esmola. A gente não estipula valor para ninguém, nem a gente pede, a gente distribui a mensagem de Jesus. Este outro grupo caminha pelas ruas do bairro de Salgadinho. Eles passam de casa em casa, em busca de doações. Campanha do quilo, perdão, auxílio, em nome de Jesus. Cada moeda é importante. Já nem só viu? Quem prefere pode dividir com o grupo o pouco que tem na despensa. Tudo ajuda. Mas também pode doar algum gênero alimentício que vai se converter em assistência social para crianças, para jovens, dependendo do local que a gente estiver, e até mesmo alguns abrigos de idosos. No fim do dia, as doações começam a ser distribuídas. São os próprios voluntários que fazem a entrega. A missão da campanha não é só ir buscar, é ir levar também um acalanto, um abraço, um bom dia, um Jesus te abençoe. Isso é muito importante. Este é o Lar Ceci Costa, um dos beneficiados pela campanha do quilo. Ele foi fundado em 1938 e atende crianças de 6 a 13 anos. Elas vivem no bairro de Salgadinho e, quando não estão na escola, vão para o lar, onde frequentam oficinas como esta, de argila,
ou praticam algum esporte. O lar Ceci Costa se mantém com a ajuda de voluntários e doações. Nós recebemos cerca de 1 tonelada mês, em média. Esse material é distribuído com as crianças, no trabalho com as crianças e com as famílias que participam do nosso trabalho. A campanha do quilo acontece em todo o estado. São mais de 150 centros espíritas que se reúnem para arrecadar doações de dinheiro ou comida. Tudo que é recebido é distribuído entre mais de 20 instituições de caridade, como uma grande corrente do bem. No Abrigo Espírita Batista de Carvalho, no bairro de Jardim, São Paulo, todo início de noite é assim. Silêncio absoluto. Ninguém pode conversar durante a novela. O abrigo foi fundado em 1926 para crianças órfãs, mas em 1961 passou a ser um abrigo para a velhice desamparada. É um lar para vovozinhas. Aqui elas têm todo tipo de assistência, inclusive uma despensa cheia, obra da campanha do quilo, que sempre traz doações. A campanha do quilo, ela é realmente um suplemento grande para a gente. Todos os domingos, chova ou faça sol, o Legionário do Quilo está na rua para pedir para o nosso abrigo e para as nossas vovozinhas. A campanha acontece sempre aos sábados ou domingos. Qualquer pessoa pode participar, desde que tenha disposição, humildade para pedir em nome do próximo e vontade de construir um mundo melhor. A campanha do quilo é um movimento espírita, mas está aberto completamente a qualquer pessoa que queira ajudar o próximo a participar. Então temos evangélicos, católicos, espíritas fazendo campanha do quilo. Isso é muito bonito, a gente se une em prol de um sentido único, que é o bem. A gente junto, a gente pode muito mais. Você viu na reportagem, qualquer pessoa pode participar da campanha do quilo. Mas atenção! Quem participa e leva a sério a ação sempre anda identificado com camiseta, bolsa e um crachá de algum centro espírita. E assim a gente... E aí a gente começa a ter nós começamos a ter uma ideia um pouco mais estruturada do que a campanha do quilo pode fazer para as instituições. Mas existe uma questão simples da nomenclatura. Alguns conhecem como campanha do quilo, outras como Alta de Souza, mas por que essa diferença? Quando se iniciou a campanha do quilo, Ninfo, que é bem conhecido como um dos multiplicadores da campanha do quilo, em seu centro onde ele participava, ele tinha uma médium ostensiva de vidência, que uma vez ela o chamou à parte e foi conversar com ele em particular, assustada. E ela falou: Ninfo, eu acho que nós estamos sendo obsidiados. Aí Ninfo, por quê? Porque durante a nossa campanha, quando nós estamos nos harmonizando antes de sair, vem uma jovem, um espírito de uma jovem, trazendo vários espíritos sofredores, colocam no meio dos integrantes dos caraveneiros, sai e traz mais. E o ambiente fica repleto desses espíritos. Eu acho que nós estamos sofrendo um processo de obsessão. E Ninfo usou razão. Olha, eu acho pouco provável, porque nós fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós fazemos os comentários, nós fazemos nossas preces, nossa harmonização, tudo o que é coletado no dia, no mesmo dia é distribuído, então eu acho pouco provável. Naquele momento, ela se deu por satisfeita. Mas na semana seguinte, ela voltou a ver a mesma situação e cobrou uma atitude dele. E o que foi que ele fez? Ele pediu a um dos colaboradores que fosse até Chico e perguntasse o que estava acontecendo. E assim foi feito. Ao retorno, a única resposta que ele trouxe de Chico, que estava tudo bem,
que eles poderiam continuar com o trabalho deles. Obviamente, ela não se deu por satisfeita. Vidente, vendo toda a situação se repetir, ela cobrou uma atitude e pediu que ele escrevesse para Chico, cobrando uma resposta mais concreta. E esse trecho, que eu acho um dos mais belos, eu vou ler na íntegra para vocês. E assim foi feito. E para surpresa e alegria de todos, veio o esclarecimento de que aquela jovem era Alta de Souza. E aqueles espíritos sofredores eram levados à campanha para verem o exemplo de humildade dos caraveneiros, que deixavam suas famílias, seus lazeres e seus momentos de descanso para saírem de porta em porta, levando o consolo da doutrina espírita e pedindo esmolas para os pobres, que a campanha era um excelente trabalho desobsessivo e que aqueles espíritos, de uma maneira geral, saíam renovados ao término das tarefas e dispostos a modificar-se, combatendo em si mesmos o orgulho ferrenho de que eram possuídos. Junto com esse esclarecimento, veio uma carta psicografada por Bezerra de Menezes, confirmando ser Alta de Souza a patrona das campanhas da fraternidade. E a partir de então, chegavam de Pedro e Leopoldo, por intermédio do nosso querido Chico, os primeiros incentivos do alto, partidos de um coração amoroso, cheio de boa vontade e carinho, o de Alta de Souza, em mensagens encorajadoras, concitando os caraveneiros a se unirem no trabalho e levar aos lares a palavra amiga, a mensagem esclarecedora referente à boa nova de Jesus no Ide de 2 em 2 e pregai o Evangelho. E nós temos mais exemplos da prática da própria campanha do quilo. Em Mateus 14,16, Jesus faz uma colocação: não é preciso que se afastem daqui, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus, depois de uma das suas pregações, onde grande multidão o acompanhava, já próximo do meio-dia, os discípulos, percebendo que não teriam alimento para alimentar aquela grande massa, começaram a dispersar a todos aqueles seguidores. Jesus, percebendo o ato, chamou o seu discípulo e disse justamente isso: dai-lhe a vós mesmos a eles o de comer. E os discípulos foram de casa em casa pedindo alimento, conseguiram juntar a quantidade de alimento necessário para toda aquela massa que foi alimentada. Então daí nós temos o primeiro exemplo em referente ao que podemos trazer para a campanha do quilo. Já com Paulo de Tarso, precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação com a maior amplitude possível. Jesus é um socorro do céu. Tardar na sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Aliás, a palavra evangelho significa boas notícias. É indispensável espalhar essas notícias no plano mais elevado da vida. E essa é uma das funções da campanha do quilo. Nós estamos levando o evangelho, a palavra, a várias mentes e corações. Quantas sementes já foram plantadas através da campanha do quilo? A obrigação, como multiplicadores do evangelho, de plantar essa semente é nossa. E de Deus, o tempo que ela vai germinar. E algumas germinam logo. E algumas se tornam integrantes também da campanha do quilo. São Francisco de Assis: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você fará o impossível. Quando nós iniciamos na campanha do quilo, foi a nossa primeira participação efetiva. Antes disso, a nossa carteirinha de espírita
era só assistir palestra, tomar passe e água fluidificada. Minha carteirinha estava assim, estava low. A pontuação interna. E eu achava que eu não tinha estrutura, condições, ou até vontade de participar de nada mais edificante e que realmente fosse construtivo. E depois de muito pensarmos, nós resolvemos experimentar a campanha do Quilo. E não largamos mais. E depois disso, nós começamos a ter novas participações dentro da Casa Espírita. E um leque de oportunidades que estava já à disposição começou a ser visto e aproveitado. Tudo iniciado através da experiência da campanha do Quilo. Não podíamos deixar de citar o nosso codificador. A caridade é em todos os mundos. A eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por Ele à criatura. E não é à toa que nós somos tão bem assessorados e acompanhados durante toda a campanha do Quilo. Espíritos de alta envergadura, equipes específicas auxiliam exatamente para esse tipo de atividade. De vez em quando eu lembro a todos, para não perderem a oportunidade de fazer a prece de abertura e de encerramento. Vocês lembram disso, não é? Por quê? Porque quando nós nos negamos a participar, perdemos a oportunidade de nos conectarmos com a espiritualidade da casa que está auxiliando a todos os trabalhos, por pura vergonha, medo, receio. Se para uma simples oração já existe todo esse amparo, imagine para um trabalho como a campanha do Quilo. É uma reflexão interessante que pode ficar em nossas mentes. E perto de finalizar, não podíamos deixar de falar de Bezerra de Menezes. Solidários seremos união. Separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. E não é difícil de entender. Dentro daqui do Viana de Carvalho, conseguir mensalmente entregar dentro dos programas sociais que a casa oferece aproximadamente 100 cestas básicas, não é à toa. Tem que ser com muito trabalho. E a campanha do Quilo é o principal pilar dessa possibilidade dessas entregas dessas cestas básicas. São famílias que muitas vezes só têm como garantia de alimento estas cestas básicas. E através desse trabalho é garantido, ou de uma maneira ou de outra, quando a campanha não consegue a totalidade, aí os outros grupos da instituição abraçam a causa e todos juntos conseguem atingir o objetivo. E agora, nada mais justo do que finalizarmos com 2 citações do Livro dos Espíritos para a nossa reflexão. Na questão 643, haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Resposta: não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas de ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. E na questão 646, finalizando o nosso texto de hoje, estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferente grau o mérito que resulta da prática do bem? Resposta:
O mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Nenhum merecimento há de fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Disse-o Jesus a propósito do óbolo da viúva. E para finalizarmos hoje, nós mostramos um vídeo de uma campanha do Quilo lá no Recife, e a nossa equipe da campanha do Quilo do Viana de Carvalho tem uma mensagem para todos nós. Essa rua toda ia vamos começar lá? Essa daqui e a outra de vocês. Voluntário da campanha do Quilo, a gente fazia arrecadação de alimentos para famílias que não. Eu nunca vi uma pessoa doar um alimento que não fique contente. É interessante isso. Muitas vezes a pessoa até tem uma certa resistência, mas quando traz o alimento e entrega, você percebe que há uma mudança de postura na pessoa. Isso é muito legal. E aqueles que trabalham na campanha, acho que talvez sejam os mais beneficiados, porque a gente tem a oportunidade de trabalhar em todo o processo, que é no processo de levar o alimento material, de dar oportunidade para alguém participar, de alguém doar, e também de trabalhar vários aspectos da nossa própria personalidade, nossos próprios problemas, né? Bom dia, senhora. Eu sou voluntário da campanha do Quilo. A gente está fazendo campanha aqui na rua, a gente está arrecadando doações, alimento não perecível, roupas que possam doar. A gente está pedindo, né? E muitas vezes é uma situação difícil, uma situação que a gente tem que trabalhar nosso orgulho, nosso ego. E essa vivência aqui, eu digo que é extremamente importante para a gente poder lapidar essas imperfeições que a gente ainda tem dentro da gente. Então, para mim, é um divisor de águas mesmo. De fato, nessa existência, eu comecei a trabalhar esses pontos dentro de mim a partir do momento que eu entrei na campanha do Quilo e comecei a vivenciar isso. Então, essa é a importância que a campanha tem para mim. E fora estar presente aqui com meus amigos, né, com meus companheiros, que faz toda a diferença no sábado de manhã. Muitas vezes a gente está cansado, né, da rotina da semana, e receber o apoio, a companhia desse pessoal aqui é muito importante. Obrigado. Que Jesus abençoe seu lar, muita paz, muita saúde. Amém. Essa é uma escola que faz com que todos nós cresçamos com um contato com os diferentes, contato com essas pessoas que às vezes pensam completamente diferente de nós, mas que nós estamos aqui unidos pela caridade. A caridade nos faz unirmos aos diferentes. É dessa forma que a gente cresce, que a gente se engrandece. E a gente vai percebendo que não existe mal nenhum irremediável. Não existe mal que o trabalho no bem não possa suprir. Obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Muita paz. Eu sempre tive muita vontade de fazer algum trabalho, né, dentro de uma casa espírita, e o trabalho que se abriu para mim assim foi o trabalho da campanha, e desde o primeiro dia que eu me identifiquei bastante. E hoje eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa, depois que eu comecei o trabalho na campanha. E é muito salutar, em todos os aspectos, para a gente e para as pessoas, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem de levar um pouco da palavra de Jesus e a oportunidade das pessoas também que estão em casa fazerem um trabalho de caridade. Estamos aqui para convidá-lo para ser um participante ativo da nossa campanha no Quilo. Você vai se sentir extremamente feliz e satisfeito com essa participação. Venha conosco, venha ser um colaborador da nossa campanha. Imagine no possession.
I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. E finalizando, além de agradecer a vocês pela paciência e a oportunidade, eu parabenizo o Viana de Carvalho, a nossa dirigente Eva, parabenizo o coordenador da campanha do Quilo, que aqui se encontra, Daniel, mas principalmente eu convido vocês a parabenizarem toda a campanha do Quilo do Viana de Carvalho. Parabéns para vocês. Meu obrigado.